Olha, nós falamos há pouco aí das grandes ditaduras. Grandes ditaduras. E chega aqui mais uma notícia da China. A China ultrapassa o Banco Mundial e se torna o maior financiador dos países em desenvolvimento. Antes de falar sobre China, é imprescindível que falemos sobre a Revolução de 1949. Vivia em uma condição marcada pelo atraso econômico e pela dominação externa. Era um país semicolonial e semifeudal. Grandes potências imperialistas como Inglaterra, Japão e Estados Unidos exerciam influência direta sobre a política interna e externa da China, incluindo seu comércio e as suas formas políticas. Enquanto isso, internamente predominava o poder dos latifúndios e dos burgueses, dos latifúndios senhores de terra e dos grandes proprietários industriais. A maioria da população nesse modelo da China antes da Revolução Socialista era uma população submetida à miséria e exploração, era uma população predominantemente camponesa e com baixíssima industrialização. A infraestrutura do país era extremamente precária e as condições de pobreza eram alarmantes. Salve, camaradas! Hoje nós vamos destrinchar a incógnita da economia chinesa. Será que é socialismo ou é capitalismo? A Revolução de 1949 na China vai ocorrer em condições bem específicas para o país. O país estava pobre, mergulhado na pobreza, fome e miséria. Além disso, o feudalismo interno em que o país vivia e a exploração colonial capitalista que o país havia passado por dezenas de anos, ou talvez até centenas, né? O fato é que a China estava destruída. A China, além de estar humilhada, estava na pobreza, destruída, pós-colonizada e pré-revolucionária. A revolução acontece em 1949, liderada pelo Partido Comunista Chinês, sob a liderança personal de Mao Zedong. A partir daí, os comunistas chegam ao poder a partir da Revolução, e as primeiras coisas que os comunistas fazem quando chegam no poder é expropriar a propriedade rural. Expropriar a propriedade rural, a propriedade urbana também, planificar a economia e fazer uma reforma agrária. A era Deng Xiaoping foi iniciada no ano de 1978. A China já havia passado pela Revolução, já havia inclusive algumas décadas de Revolução Chinesa que haviam dado muitos resultados positivos, inclusive diminuição da pobreza, terras para quem precisava, reforma agrária, trabalho e muitas outras coisas. Muitos outros indicadores na China melhoraram. No entanto, a partir desse ano, mesmo depois de décadas de economia planificada e diminuição da pobreza, o Deng Xiaoping, em 1978, decidiu abrir a economia chinesa para o capital estrangeiro. Ele introduziu as chamadas reformas e aberturas, que além de permitir o capital estrangeiro adentrar sobre a China, ele também permitiu a criação de zonas econômicas especiais, que eram espaços onde o comércio poderia circular livremente, como se fosse no mundo capitalista, porém dentro da China e em um espaço digamos que delimitado, muito bem delimitado. Do ponto de vista marxista, esse tempo histórico apresenta uma inflexão. Ao mesmo tempo que a China continuava sendo comandada por o Partido Comunista, essas reformas e aberturas, elas trouxeram contradições. O Estado continuou controlando setores estratégicos da economia, como controla até hoje, mas abriu espaço para a lógica de acumulação capitalista, transformando a China no que eles chamam de socialismo com características chinesas. Essa abertura ao comércio internacional feita pela China, somada a centenas de milhões de trabalhadores rurais que agora estavam migrando para as cidades em busca de melhores condições de vida e estimulando o consumo, transformou a China em um país que crescia a 2 dígitos por décadas e se transformando numa das experiências econômicas sociais mais magníficas da história recente. A China hoje continua com o mesmo modelo adotado por Deng Xiaoping, com o socialismo com características chinesas. Esse socialismo, ele se caracteriza por o Estado como centralizador e como comandante do capital, ou seja, diferente de grande parte das democracias liberais,
onde o mercado é quem controla a economia, na China é diferente. Além do Estado comandar a economia, ele ainda planeja a economia através dos planos quinquenais que o Partido Comunista Chinês faz periodicamente. Setores como energia, água, saneamento e construção continuam sobre a lógica pública, ou seja, o Estado é quem comanda esses setores e não permite a lógica do lucro neles, ou seja, o que o Estado precisa para se manter, o que o Estado precisa para aplicar a lógica do desenvolvimento, a China tem. A China tem um partido centralizado, com as decisões tomadas pelo próprio partido, ou seja, eles não são sujeitos à lógica neoliberal, como a maioria das democracias liberais do Ocidente. Eles podem aplicar a lógica do desenvolvimento centrado no Estado. Por quê? Eles têm um Estado que tem um partido único, que comanda e determina como vai ser feito e como o capital vai ser tratado. Quando vamos falar da China, devemos partir do entendimento de que a sociedade chinesa, o Estado chinês e a economia chinesa são singulares e que não dá para entender a economia, o Estado e a sociedade chinesa a partir de uma lógica simplória. É um povo com história e uma cultura multimilenar. Para muitos, o que se tem hoje na economia chinesa é o capitalismo. Para outros, o que se tem na economia chinesa é o socialismo do século XXI, o socialismo com características chinesas.